Cristo seja convosco. Hoje à noite nós temos um privilégio especial de não somente cultuar a Deus e engrandecer o seu nome, mas de lembrar dos nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo que estão sofrendo intensas perseguições. Nós temos o privilégio aqui no Brasil de vivermos num país de liberdade religiosa. Nós não temos que ter medo de nos reunirmos, de nos congregarmos num ambiente como este, para louvarmos ao Senhor. Mas muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo sofrem semanalmente perseguições de diversos tipos. E hoje à noite nós estamos participando junto com milhares de igrejas brasileiras, lembrando a igreja perseguida. O Ministério Portas Abertas é um ministério que se iniciou há mais ou menos 65 anos atrás. E eu vou falar um pouquinho sobre esse ministério. Vocês vão ter oportunidade de ouvir alguns testemunhos que eu vou ler de irmãos que são perseguidos. Mas nossa intenção hoje à noite é mais do que simplesmente falar a respeito deles. Nós queremos descobrir como nós podemos orar por eles e como nós podemos melhor servi-los. Então hoje à noite nós vamos falar sobre o Ministério Portas Abertas e também vamos ter oportunidade de ler na Palavra de Deus e estudar a Palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Mas primeiro, o Ministério Portas Abertas, você vai encontrar essa logomarca aí e versículo-chave que, na verdade, o irmão André, que foi um missionário que levava Bíblias contrabandeadas para países comunistas, há muitas décadas atrás, ele iniciou esse trabalho, esse ministério, essa missão chamada Portas Abertas. E ao ler em Apocalipse capítulo 3, ele se deparou com esse trecho aqui, onde diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Obviamente nós sabemos que isso foi instruções dadas por Jesus Cristo ao apóstolo João a respeito de 7 igrejas na Ásia Menor. 7 igrejas que estavam prestes a morrer devido à situação de perseguição, mas também devido à situação espiritual em várias delas. E Deus exortou João a encorajar e fortalecer essas igrejas. E o irmão André, ao ler esse trecho, ele começou a pensar sobre a igreja em lugares de grande perseguição. E ele entendeu que Deus estava levantando ele, chamando ele para encorajar e fortalecer essas igrejas, que muitas delas nem tinham Bíblia, não têm pastores, não têm onde se congregar. E ele queria iniciar um trabalho que fortaleceria as igrejas dessa forma. Ele distribuía Bíblias, especialmente na Iugoslávia, mas também em outros países. E eu tenho em casa uma biografia dele. É em inglês, mas eu acho que tem em português também que se pode encontrar. E nessa biografia você vê como Deus cegava literalmente os olhos de soldados que vasculhavam o carro dele. Ele tinha um fusquinha e ele enchia o fusquinha de Bíblias e escondia em tudo quanto era canto. E os soldados olhavam e não enxergavam que as Bíblias estavam ali. Ele conseguia levar milhares e milhares de Bíblias para irmãos ali naquelas regiões. Então, esse é o Ministério Portas Abertas. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que mais de 340 milhões de cristãos hoje são perseguidos por causa da sua fé. Mais de 340 milhões. Isso é 1/3 a mais do que a população inteira do Brasil, certo? Então é muitos irmãos que sofrem hostilidades. Agora, quais são essas perseguições religiosas? Qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação daquela pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, pode incluir palavras e outras ações contra os cristãos. Uma coisa interessante é que a cada ano a perseguição vem se intensificando. Nós pensaríamos que nos dias em que vivemos com muita democracia ao redor do mundo, que isso diminuiria, mas não é o fato. Na última década,
houve mais perseguição contra cristãos do que em qualquer outro período da história. Então nós precisamos lembrar que os dias em que vivemos, apesar de estarmos num país de liberdade religiosa, muitos sofrem perseguições intensas. Muitos sofrem violências extremas, perdem famílias, casa, bens, liberdade, simplesmente por crer em Jesus Cristo. O número de cristãos perseguidos inclui aqueles que também são confrontados com outras formas de hostilidade, tipo violência isolada. Tem alguns países onde há extremismo muçulmano, onde são casos isolados, onde não é o país inteiro que está perseguindo eles, mas são casos onde extremistas entram em vilas e destroem. Vimos até essa última semana na África, eu não lembro qual foi o país, você lembra, Andréa? 39 irmãos perderam suas vidas devido a ataques do extremismo muçulmano. No norte de Moçambique, os extremistas lá estão matando famílias, pastores, líderes de igrejas. É de realmente entristecer os nossos corações. Muitos irmãos são presos, interrogados e por diversas vezes até mesmo torturados por se recusarem a negar sua fé em Jesus Cristo. Todo ano o Ministério Portas Abertas escolhe um domingo, tipicamente no final de maio, que é dedicado à igreja perseguida. Eles chamam o Domingo da Igreja Perseguida. Esse é o primeiro ano que a nossa igreja vai participar desse trabalho. A igreja onde eu pastoreava em Bauru, por muitos anos nós participávamos desse trabalho. Então hoje à noite vai ser a primeira vez para nós, mas a intenção é de abrir os nossos olhos para um mundo muito maior ao nosso redor, onde há grandes necessidades. E todo ano é escolhido um tema específico ou um foco específico para qual orarmos. Esse ano é cristãos presos, é de lembrarmos aqueles que atualmente estão presos em prisões, em campos de concentração ou de alguma outra forma. Então, alguns anos é um país específico que é focado, mas esse ano queremos focar em cristãos presos em diversos lugares. Uma das formas em que a perseguição religiosa ocorre é quando cristãos são presos, interrogados e torturados. Além disso, a prisão de cristãos por causa da fé não é uma estratégia nova. Se você conhece a sua Bíblia, você sabe que isso vem acontecendo há muito tempo. No início do cristianismo, no livro de Atos, lemos vez após vez a respeito de perseguições que vinham se intensificando. Os primeiros dias de perseguição para a igreja primitiva foram esporádicos e localizados. Mas depois do incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia. Ele acusou os cristãos de terem iniciado o incêndio. E a opressão contra cristãos se espalhou dali para frente. No ano 250, durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara, o imperador daquela época determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos seus deuses romanos. Eram entregues certificados aos que obedeciam. Os que não faziam eram presos e, em muitos casos, executados. Muitos deles morriam no fogo. Com o passar dos anos, os cristãos continuaram sendo perseguidos por meio de prisão. Mas, como eu falei, nas últimas décadas, as perseguições que vêm sido experimentadas ao redor do mundo têm sido cada vez pior. E hoje à noite nós vamos até passar um tempo orando por esses irmãos em diversos lugares. Hoje à noite nós vamos focar em específico em 3 países. 3 países onde há grande perseguição hoje. Se você entrar no site do Ministério Portas Abertas, você vai encontrar uma lista mundial de perseguição religiosa. E a cada ano eles atualizam essa lista. E eles colocam em ordem, do mais violento até o menos violento, as perseguições enfrentadas por cristãos. O mais violento, ou a perseguição mais extrema, é a Coreia do Norte.
Vai ser um dos países que nós vamos focar hoje à noite. Em segundo lugar, o Afeganistão. Terceiro, a Somália, o Sudão, a Arábia Saudita, Maldivas, Egito, China, Mianmar, Vietnã, Mauritânia, e a lista continua. Eu encorajo os irmãos a entrarem no site do Ministério Portas Abertas, porque há diversos recursos digitais que você pode baixar e acompanhar pedidos de oração, acompanhar a situação atual ao redor do mundo. Há vídeos de testemunhos e depoimentos que vocês podem assistir. Então, para mim, é uma ferramenta maravilhosa que nós podemos utilizar para ficar a par da situação ao redor do mundo. Existe também uma revista. Então, se você tiver interesse nessa revista, é fácil. Depois nós vamos distribuir algumas fichas que você pode preencher demonstrando interesse, e você pode ganhar uma revista de graça que eles vão te enviar, tá certo? Então, algo que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas os países que nós vamos focar hoje à noite são Coreia do Norte, Irã e Eritreia. São 3 países onde há tremenda perseguição, em específico muitos cristãos que atualmente estão detidos por causa da sua fé. Primeiro que nós vamos ver é o Irã. Irã. Vamos aproveitar, Newton, para distribuir as fichas. Meus irmãos, se você tiver interesse em receber uma dessas fichas, levanta a sua mão, você pode preencher a ficha e me entregar, que eu vou enviar junto com um envelope lá para o Ministério Portas Abertas, e você em seguida receberá informações, incluindo uma revista como essa daqui. Certo? Então levanta aí sua mão, se você tiver interesse. Irã. Irã hoje ocupa o 8º lugar na lista mundial de perseguição contra cristãos. No Irã, muitos cristãos têm sido presos e condenados a longas penas por escolherem seguir a Jesus Cristo. A opressão islâmica e a paranoia ditatorial são responsáveis pela grande hostilidade causada aos cristãos. A maioria dos cristãos hoje no Irã são condenados a cumprir pena nessa prisão aqui. Prisão conhecida como Evin. Prisão Evin. É uma das prisões mais conhecidas do país. Ela foi construída em 1972. Os prisioneiros são torturados através de privação de sono, agressões físicas e agressões verbais. Ela possui métodos de tortura sistematizados e modernizados que costumam causar sequelas mentais e emocionais para os seus detentos. Eu li essa semana sobre vários cristãos que foram presos nessa prisão. Entre os casos mais famosos de cristãos presos no Irã está o de pastor Yosef Nadarkhani. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Muitas igrejas oraram por ele, por seu filho. A primeira detenção dele foi em 2006, do pastor Yosef. Em 2010, ele foi sentenciado à morte por apostasia, mas ele foi absolvido 2 anos depois. Em 2018, o pastor foi novamente preso de forma violenta e levado junto com o filho para esta prisão, a prisão Evin. Também nessa prisão iraniana, há diversos outros, pelo menos 115 cristãos iranianos foram presos por motivos religiosos ou pela identidade cristã desde 2020 para cá. Então são muitos. Muitos deles têm que pagar uma fiança para sair e depois acabam sendo presos de novo. Eu li que a igreja, de forma geral, no Irã, pagou cerca de $1.200.000 em fiança para libertar os cristãos. O Ministério Portas Abertas luta em prol da liberdade desses irmãos. Ela não somente é uma missão que colabora com a ajuda financeira, com orações, mas elas contratam advogados e elas lutam em prol da liberdade desses irmãos que são presos de forma injusta.
Muitas vezes os cristãos presos só podem ser libertados depois de pagar essa fiança, como eu falei. E isso envolve grandes quantias de dinheiro, pode chegar a mais de US$ 200.000 por pessoa, forçando os cristãos e suas famílias a entregarem títulos de casa e às vezes seus negócios. As pessoas liberadas sob fiança nem sempre sabem quanto tempo elas serão soltas ou ficarão em liberdade depois de pagar a fiança, porque em muitos casos elas são presas logo em seguida. Devido à crise de Covid-19, muitos cristãos foram libertados da prisão por causa das condições difíceis dentro das prisões, que contribuem com a rápida proliferação do vírus. Em março do ano passado, cerca de 85 mil presos foram soltos como forma de evitar o autocontágio. Por isso nós podemos agradecer a Deus, né? Mas ainda assim há muitos que estão presos lá no Irã. O segundo país que nós queremos falar um pouquinho hoje à noite é Coreia do Norte. Como eu já falei, Coreia do Norte ocupa a primeira posição na lista mundial de perseguição. E ela vem ocupando essa posição desde 2002. Então já há 19 anos a Coreia do Norte é o lugar mais perigoso para você ser cristão. O principal tipo de prisão usado lá é uma espécie de campo de concentração, um campo de trabalho forçado. Dentro desses campos, muitos morrem, muitos sofrem torturas, agressões físicas, violência sexual. E até mesmo a Organização das Nações Unidas aponta evidência de homicídios sistemáticos, infanticídio, torturas, fome e sobrecarga de trabalho. Nações Unidas estima que haja cerca de 80 a 120 mil prisioneiros políticos. E o Ministério Portas Abertas estima que há cerca de 50 a 70 mil cristãos que estão presos nesses campos de trabalho forçado. Há outros centros de detenção também, onde alguns vão parar. Há lugares como campos de reeducação, onde eles sofrem espécie de lavagem cerebral, simplesmente tentando retorná-los à sociedade, convictos de que o ditador é um Deus e que não há nenhuma outra religião a não ser a deles. Coreia do Norte é um lugar onde muitos têm sofrido, muitos visitantes, turistas, entre outros. Um exemplo é, talvez você até ouviu falar isso no jornal em algum momento, mas o nome dele é Kenneth Bae, um americano-coreano que conduziu uma excursão para a Coreia do Norte em 2012. Negócio de turismo. Mas eles abriram a mala, os soldados abriram as malas deles, descobriram um computador e no disco rígido do computador revelou alguns detalhes de que ele fazia parte de um trabalho missionário. Por isso, ele foi preso. Ele descreveu ser interrogado das 8 da manhã até 10 da noite, todos os dias, durante as suas primeiras semanas na prisão. Entretanto, ele teve permissão de ler a Bíblia, o que é fora do normal. E ele teve até contato com sua família. Ele foi solto depois de 2 anos, mas simplesmente porque abriram o computador dele, descobriram que ele participava de algum projeto missionário em algum momento. Outra história muito triste, se trata de um estudante australiano que estudava uma universidade lá na Coreia do Norte. Ele foi preso por espionagem, mas disse que ele foi fisicamente maltratado, foi violentado, sofreu agressões de todos os tipos. E ele chegou a ser preso por 920 dias e forçado a fazer trabalho pesado, incluindo quebrar carvão congelado e cavar buracos no chão durante o inverno, onde o chão estava totalmente congelado. Muitos dos cristãos que estão presos na Coreia do Norte, nós não conhecemos os seus nomes.
E é difícil nós orarmos de forma específica. E até tem um relato nos materiais que eu baixei da internet de prisioneiros lá que só são conhecidos por número. Eles perdem sua identidade, não têm contato com família, e em muitos casos nem se sabe se eles estão vivos ou estão mortos. O testemunho que eu tenho aqui é de uma prisioneira simplesmente conhecida como prisioneira 42, e fala sobre o seu tempo na prisão. O terceiro país é Eritreia, na África. Eritreia ocupa o 6º lugar na lista mundial de perseguição. É um lugar onde os cristãos têm enfrentado perseguição em nível extremo e vem cada vez mais se intensificando. Pelas estatísticas que eu li, desde que eles montaram a lista de 2021, quer dizer, no último ano, 930 cristãos foram presos por causa da sua fé. Em muitos casos, isso inclui não somente homens e mulheres, mas também os seus filhos. É um dos lugares mais perigosos na África para você ser um cristão. No início de setembro de 2020, 27 cristãos foram libertados da prisão. Eles deixaram o local após pagarem fiança e assinaram um documento em que prometiam não promover nenhuma atividade religiosa. A maioria desses seguidores de Cristo são obrigados a prestar serviço ao país após a sua soltura. Um requisito obrigatório a todos os cidadãos. De acordo com as fontes locais, o salário que recebem pelos serviços são baixos e insuficientes para sustentar suas famílias. Quer dizer, em muitos casos, eles perdem emprego, perdem negócio, e quando são presos, depois da sua soltura, têm que trabalhar para o governo, não ganham o suficiente para sustentar as suas famílias. O Ministério Portas Abertas ajuda em todos esses casos. Ajuda a coordenar as igrejas ao redor do mundo a estarem orando pela igreja perseguida, ajudam a conseguir recursos para ajudar com fiança, ajudam a contratar advogados em muitos desses lugares, e em outros casos ajudam financeiramente a sustentar famílias que estão sofrendo. Muitas pessoas passando fome por não terem trabalho adequado devido à perseguição. Então, esses são os países que nós vamos focar um pouquinho hoje à noite, antes de estudarmos a palavra de Deus. Mas eu queria que nós parássemos por 2, 3 minutos e com alguém aí do seu lado, eu queria que vocês orassem por esses países, certo? Nós não temos nomes específicos para compartilhar, porque na maioria dos casos, os nomes são mudados em testemunhos, porque é perigoso nós termos os nomes verídicos dessas pessoas, mas queremos simplesmente orar pelos irmãos que são presos nesses países, que o Senhor possa fortalecê-los, encorajar os seus corações, porque o que acaba acontecendo em muitos desses casos é nessas prisões, nas torturas que eles enfrentam, mesmo se eles vierem a ter liberdade ou saírem da prisão em algum momento, eles carregam as cicatrizes físicas e emocionais, porque o que eles passam ali dentro das prisões são coisas terríveis. Então eu queria que você, com alguém do seu lado aí, em 2 ou 3, ou se você estiver sozinho, pode orar silenciosamente, mas orem por esses 3 países, que os irmãos que estão presos ali possam ser fortalecidos e que o Senhor possa trazer liberdade religiosa para esses países. Tá bem? Vou orar.
Tem alguns orando ainda. Mas eu queria compartilhar um breve testemunho de um irmão no Irã. O nome dele é Taher. Na verdade é um nome dado, mas não é o nome verídico dele, para protegê-lo. Taher cresceu como um muçulmano rígido, mas ele sempre sentiu como se algo estivesse faltando dentro da sua vida, como se estivesse perdendo alguma coisa. Foi necessário ele esperar até que a filha mais nova ficasse gravemente doente para que as coisas mudassem drasticamente. Taher e sua esposa levaram sua filha para vários líderes muçulmanos em busca de oração e cura, mas nada a ajudou. Eles estavam desesperados para ver essa filha de 10 anos sobreviver. Ela estava cada dia pior. A esposa dele, a Dônia, pediu para alguns amigos cristãos começarem a orar pela filha. Eles se encontraram com esses cristãos que impuseram suas mãos sobre ela enquanto oravam. Algum tempo depois daquele encontro, Deus milagrosamente curou essa menina. Daquele momento em diante, a esposa de Taher, ela deixou o islamismo para seguir a Jesus Cristo. Ela colocou sua fé em Jesus. Mas Taher não estava convencido ainda. E, na verdade, ele procurava por erros na Bíblia, ele procurava por oportunidades para discutir com a sua esposa. Mas os cristãos estavam orando por ele. Estavam orando que Deus tocasse o seu coração, que Deus o transformasse. E uma noite, Taher depositou sua fé em Jesus Cristo. A família toda se converteu. Ele diz, foi como se um peso tivesse sido levantado dos meus ombros. O fardo do pecado foi tirado de mim. A partir daquele dia, ele passou a ser um seguidor de Jesus Cristo, mas um que não tinha medo, um que falava da sua fé com todos ao seu redor. Agora, lembrando que o Irã é o 8º país naquela lista de países perseguidos, onde cristãos sofrem. Igrejas secretas são frequentemente invadidas pela segurança secreta do Estado do Irã. Pessoas sofrem perseguições de todos os tipos, perseguições sociais, prisões, torturas e, em alguns casos, até morte. Uma manhã, quando Taher estava trabalhando na fábrica, ele recebeu uma ligação urgente, pedindo para ele voltar para casa. Na verdade, era a polícia secreta e ele não sabia. Chegando em casa, a polícia secreta invadiu sua casa e o prenderam, levaram ele preso, onde ele ficou por um bom tempo. As autoridades estavam querendo que ele entregasse os outros cristãos com quais ele se reunia, mas ele se recusava. Os policiais até ameaçaram a prender a família ou até mesmo matar a família. Mas ele estava certo de que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele não entregou nenhum daqueles irmãos. Eventualmente, o serviço secreto soltou Taher sob fiança. Muitos meses depois, ainda enfrentando muita perseguição social de amigos, da polícia, de outros conhecidos, eles chegaram à conclusão de que eles deveriam sair do Irã. A situação estava perigosa demais para a sua família. Hoje eles estão na Turquia, mas a oração principal de Taher e sua família é que Deus abra as portas para que eles voltem para o Irã para falar de Jesus Cristo com aqueles que estão ali. Uma coisa que ele disse enquanto ele estava preso, ele diz: o tempo que tive com Jesus na prisão foi a verdadeira liberdade para mim. Porque ele entendia que a verdadeira liberdade apenas está na vida daquele que conhece a Jesus Cristo. Você pode ser livre mesmo estando preso, porque você sabe quem é Deus, você sabe aquilo que Jesus Cristo fez por você. Queria, irmãos, que vocês abrissem suas Bíblias por alguns momentos em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Rony leu no início hoje à noite em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12,
onde nós encontramos algumas bem-aventuranças, em específico sobre perseguição. Perseguição não é algo que nos deve pegar de surpresa. Perseguição, na verdade, foi prometido para aqueles que conhecem a Jesus Cristo. Jesus falou que se o mundo o odiasse, também iria odiar os seus seguidores. E que os seus discípulos deveriam estar prontos a morrer por ele, a tomar sua própria cruz. Romanos capítulo 5, eu vou ler os versículos 1 a 5 para pegar o contexto melhor, mas nós vamos focar especificamente os versículos 3 a 5. Romanos 5, 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não nos deixa decepcionados. Interessante que Paulo fala isso dentro do contexto onde ele fala, nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Como é que no meio da tribulação, no meio de uma experiência tão dolorosa como muitos dos nossos irmãos estão enfrentando ao redor do mundo, eles podem ter esperança de verdade? E como é que essa esperança não irá decepcioná-los? Nós não gostamos de enfrentar dificuldades. A nossa tendência é de fazer o máximo para evitar dor, para evitar qualquer dificuldade, qualquer sofrimento. Então, como é que no meio de sofrimento, no meio de tribulação, no meio de perseguição, dessa forma, há esperança que não decepciona? Como é que isso é possível? Bom, a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição clara do Evangelho. Uma maneira de expressar irrefutavelmente que Jesus Cristo é o único caminho e que apenas depositando fé nele é que nós podemos ter salvação. Ao longo dos séculos, pessoas deram suas vidas pelas verdades contidas na palavra de Deus. Em específico, essas verdades contidas do na carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque nesses versículos, em Romanos, nós encontramos a verdade de que Jesus Cristo pode salvar. Paulo chega até a conclusão, em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo estava convicto de que a palavra de Deus, revelada por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, que é fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados, Paulo estava convicto que isso era a única coisa que poderia nos dar esperança. Era a única coisa que poderia, de fato, nos salvar. Romanos é uma carta na qual Paulo dá inúmeras instruções e exortações a respeito do Evangelho. Uma carta maravilhosa. E cada parte dessa carta é escrita por razões bem claras. Existiam ocasiões e situações culturais e na época que levou Paulo a tratar de diversos assuntos. E aqui nesse contexto, Paulo estava falando sobre perseguição e a importância de nos apegarmos às verdades do Evangelho, porque ele sabia que muitos estavam sofrendo perseguições durante aquele momento. Ele mesmo sofreu grande perseguição por proclamar a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, nesse trecho nós encontramos alguns princípios importantes. Primeiro, quando a tribulação promove glória. Quando a tribulação promove glória.
Paulo fala sobre justificação por meio da fé, fala sobre a maravilha de termos paz com Deus, que por meio de Jesus Cristo, essa divisa entre nós e Deus foi removida, nós fomos declarados justos mediante fé, a fé em Jesus Cristo. Ele fala sobre o acesso que nós temos a Deus pela fé, fala sobre a graça, mas no versículo 3 ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nos gloriamos nas tribulações. Tiago vai escrever que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Paulo vai dizer que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Mas como é que é possível nos gloriarmos nas tribulações? Quando é que a tribulação leva a glória? Leva a glória porque nós entendemos aquilo que Deus fez por nós. A tribulação vai levar a glória porque vai nos levar a olhar para Cristo. Vai nos levar à glória porque vai nos ajudar a entender que Jesus Cristo também sofreu por nós. Paulo toma um bom tempo falando sobre a condenação e a justificação nesse livro, essa carta. E é no meio desse assunto de justificação pela fé que encontramos esses versículos que são escolhidos este ano como trecho-chave para o domingo da igreja perseguida. Por quê? Porque a justificação pela fé faz com que tenhamos paz com Deus, faz com que nós tenhamos relacionamento verdadeiro com Deus. Recebemos justiça de Cristo. Recebemos a bênção de não somente sermos salvos, mas também de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus em meio à tribulação e a perseguições. Ter paz com Deus significa viver na plenitude da harmonia e da graça que apenas Deus pode nos dar. Então, como é que nós podemos ter uma atitude dessa no meio de tribulação? É porque nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A tribulação promove glória porque tira o foco de nós e coloca o foco em Cristo, o qual também sofreu por nós. Em Hebreus capítulo 13, versículo 3, nós encontramos algumas instruções finais da carta aos Hebreus. Versículo 3 diz assim: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Com que frequência você costuma se lembrar dos presos? Em específico, os que estão presos por causa da fé. Com que frequência você pensa sobre os nossos irmãos em Cristo que estão sendo maltratados por causa da sua fé? O meu objetivo principal hoje à noite é de abrir os nossos olhos para essa realidade e sabermos como podemos orar por eles, nos identificarmos com eles e encorajarmos esses irmãos. Então, lembrar dos presos que estão na cadeia, sofrer com aqueles que sofrem, como se nós mesmos estivéssemos sofrendo esses maltratos. Isso não é uma mera lembrança, não é simplesmente da gente pensar e continuar no nosso dia a dia. É uma lembrança que deve despertar em nós algo. Deve despertar em nós um desejo intenso de orar, um desejo intenso de ajudar, um desejo intenso de encorajar e de fortalecer, porque nós sabemos que eles precisam de ajuda. Em muitos casos não há Bíblias, em muitos casos não há literatura cristã. E diversos projetos missionários como Portas Abertas se empenham nesse objetivo de levar o nome de Jesus Cristo a lugares onde não é conhecido, mas não somente isso, mas também de fortalecer a igreja perseguida nesses lugares. A maioria desses países onde há perseguição religiosa se encontram no que é conhecido como a janela 1040. No norte da África, se estendendo até
boa parte da Ásia. São os lugares onde há extremismo muçulmano, onde há ditaduras, onde há comunismo. São lugares onde o nome de Cristo quase não é conhecido, onde há menos de 1% de cristãos em muitos desses países. Tribulação leva à glória, mas a tribulação e a adversidade também produz perseverança. E isso tem sido o caso em muitos dos relatos que nós ouvimos sobre a igreja perseguida. O que nós descobrimos é que nesses contextos de perseguição, de prisão para os crentes, a igreja cresce e é fortalecida, em muitos casos, mais do que em lugares onde há liberdade religiosa. Não estou dizendo que nós devemos orar e pedir a Deus que traga perseguição para nós. Mas o que eu quero dizer é que Deus chega ao lado e fortalece. Mas Ele também quer usar a igreja ao redor do mundo nessa obra, nesse trabalho. A adversidade produz perseverança. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Uma atitude comum, como eu já falei, é que as pessoas fogem do sofrimento, né? Mas quando sofrem, elas costumam reclamar ou murmurar diante de Deus. Esse não é o tipo de atitude que vai gerar a perseverança que nós lemos aqui. Algumas semanas atrás, quando ainda estávamos aqui no lockdown e transmitindo os cultos online, eu compartilhei numa pregação o exemplo da água fervente, né? A mesma água fervente pode endurecer um ovo ou amolecer uma batata, né? Da mesma forma, a adversidade que o cristão enfrenta pode ou amolecê-lo ou endurecê-lo, mas a escolha é sua. A atitude, você que controla. Você decide qual será a sua reação. Então a tribulação em si não é o que produz perseverança, mas é um coração rendido e voltado para o Senhor. Uma jovem cristã muçulmana, ex-muçulmana, do Irã, conhecida como Maria, ela enfrentou perseguição e foi presa pelas autoridades. Ela experimentou terríveis situações, mas ela teve uma confiança e encontrou em Cristo socorro, mesmo em meio a tamanha adversidade. Ela disse o seguinte: pense em como você ama profundamente alguém. E sempre que você pensa sobre essa pessoa, você se conforta. Você sorri inconscientemente e pode suportar tudo. Então nada mais parece tão importante. Jesus Cristo é assim para mim. Eu realmente o amo. E no início fiz um pacto com Ele para permanecer fiel. Ele é o meu amor divino que nunca muda. E nós reclamamos muitas vezes de pequenas dificuldades. Irmãos que são presos por causa da sua fé e que sofrem muitas coisas terríveis, encontram em Cristo o socorro, encontram em Cristo a ajuda que precisam, a força que precisam. E o que isso faz é que desenvolve nessas pessoas perseverança. E a perseverança vai levar a um caráter aprovado. Versículo 4, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a experiência não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois de todo esse processo, o caráter aprovado é gerado, porque Deus faz a obra em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades.
Assim como o ouro ou mesmo a prata são provados e purificados por meio do fogo, o seguidor de Jesus Cristo também é provado por meio do fogo. E o caráter aprovado é o resultado da prova a qual o crente foi submetido. É a experiência adquirida a partir da provação. Mas é uma experiência onde a pessoa descobre que Jesus Cristo está presente, está do lado, está fortalecendo, está ajudando. Esse é o caráter de alguém que experimentou a dor, mas ao mesmo tempo encontrou o socorro do Senhor. Uma pessoa que não simplesmente ouviu a respeito de Cristo, mas passou a experimentar a sua presença de forma nítida e concreta. O caráter aprovado rende glória a Deus, pois é no meio da tribulação que o seguidor de Cristo encontra esperança, confiança, certeza que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. E essa esperança, como nós lemos aqui no trecho, é uma esperança que está enraizada no amor do próprio Deus. Deus que deu o seu Filho por nós, que entregou o seu Filho para que nós não precisássemos sofrer eternamente. É uma segurança infalível e irrevogável, porque é uma confiança e segurança num Deus que não muda, num Deus que é fiel. Por isso, não nos desanimemos quando nós passarmos pelas provações. Se algum dia você vier a sofrer perseguição por causa da sua fé, alegre-se. Glorie-se nesse fato, porque você sabe que Deus está te purificando. Ele está fazendo em você algo indescritível que somente a eternidade vai mostrar. Outro cristão iraniano disse o seguinte: eu não tenho medo de ser mandado de volta à prisão por dizer a verdade. Eu não tenho medo de ser enviado de volta à prisão por conhecer a Cristo. Meus queridos, essa afirmação só pode partir de alguém que passou pelas provações, experimentou o socorro de Deus e possui um caráter aprovado. Conclusão. O que nós podemos tirar de tudo isso hoje à noite? Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos melhor orar? Eu tenho algumas sugestões. Você pode acatar essas sugestões e conhecer melhor o trabalho de Portas Abertas e as igrejas perseguidas ao redor do mundo, ou você pode sair daqui hoje à noite sem ter sido transformado de alguma forma. Mas eu encorajo vocês a fazer uma coisa: conheça melhor o que está acontecendo ao redor do mundo, porque isso pode transformar a sua vida, pode transformar a maneira como você ora e pode abrir os seus olhos para uma realidade da igreja muito diferente do que a experiência que você tem. Porque em boa parte do mundo a igreja tem que se reunir de forma escondida. É diferente do que nós temos aqui no Brasil. Tem uma ferramenta que eu quero sugerir para vocês. E eu tenho de forma digital, vocês podem olhar depois essa cópia se quiserem, mas são 30 dias de oração, o mês inteiro de junho, começando essa semana agora. Você pode ler, cada dia tem um testemunho, um motivo de oração e alguma informação sobre um desses países onde cristãos estão sendo perseguidos, tá certo? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar disponível no grupo da igreja, no WhatsApp, esse PDF de forma digital, se você quiser dar uma olhada aqui nessa cópia. Outra coisa que você pode baixar do site Portas Abertas é a lista de perseguição mundial. De forma digital em PDF, tem até uma imagem JPEG que tem um mapa mundial e onde se encontram esses países e a categoria de perseguição, certo? Eu tenho aqui uma lista dos 50 países
onde há maior perseguição no mundo. E outra coisa, preenchendo essa ficha, entregando depois para receber sua revista em casa, onde você pode ler relatos, testemunhos, saber como ajudar. Em anos futuros, eu quero encorajar a nossa igreja a participar em contribuições, ofertas missionárias. Há diversos projetos que Portas Abertas faz anualmente. Às vezes eles enviam Bíblias para lugares onde tem poucas Bíblias. Um ano a nossa igreja lá em Bauru participou dessa forma, enviando Bíblias num balão para a Coreia do Norte, porque não é permitido você levar a Bíblia ou literatura cristã para a Coreia do Norte. Então, o que acontecia? Cristãos da Coreia do Sul pegavam um barco, um navio, e utilizando a meteorologia, eles levantavam um balão de ar cheio de Bíblias e literatura cristã, fazendo os cálculos certinhos para que aquele balão fosse cair em algum lugar dentro da Coreia do Norte e de alguma forma alguém talvez pudesse ter uma Bíblia em suas mãos. A gente não sabe os resultados de um trabalho como esse, mas uma coisa eu sei: quando nós abraçarmos essa visão de avançar o Evangelho, de fazer o nome de Cristo conhecido onde ele ainda não é conhecido, Deus faz a obra. E a palavra de Deus não voltará em vão. Ela vai cumprir o seu efeito. Então, tem aí algumas diretrizes. Então, a nossa família vai fazer o seguinte, talvez você pode fazer isso na sua família. Nós vamos utilizar esse guia de oração durante os próximos 30 dias. E no nosso tempo devocional em casa, nós vamos orar diariamente por um desses países e um desses motivos de oração. Eu quero encorajá-los a fazer o mesmo, mas que não termine nos 30 dias, certo? Isso é para despertá-los para ser algo constante e para que vocês continuem a orar. A nossa família está orando pela Igreja Perseguida já faz o quê? Mais de 10 anos, né, André? Eu acho que talvez 12, 13 anos, que no nosso tempo diário devocional, nós lemos relatos. Foi assim que nós ficamos sabendo essa semana dos 39 cristãos que foram mortos. Foram 33, desculpa, errei. Mas é uma maneira de você ficar a par da situação atual ao redor do mundo. Se você quiser saber mais informações, você pode ou procurar no site portasabertas.com.br, ou você pode me perguntar, porque há outros projetos missionários também que trabalham dessa forma. O Ministério A Voz dos Mártires também tem um trabalho muito forte com a Igreja Perseguida. Mas, como eu disse no início, a minha intenção principal é de abrir os nossos olhos como igreja para a realidade mundial e sabermos melhor como nós podemos orar. Nas revistas sempre há algum projeto que você pode fazer uma doação, entregar uma oferta para ajudar com algum irmão, com alguma igreja, com envio de Bíblias, seja o que for. Então, por favor, utilizem esses recursos. Vamos ajudar a Igreja Perseguida da melhor maneira possível. E a melhor maneira começa com a nossa oração, certo? Começa com a nossa oração. Nesse sentido, vamos terminar hoje à noite orando, lembrando desses irmãos. Amado Deus e Pai, nós te damos graças por tantas coisas, ó Deus. Te agradecemos em primeiro lugar pela salvação que nós temos em Cristo. Pelo fato de sermos justificados pela fé, de termos vida eterna, de termos essa esperança que jamais nos decepcionará, porque é uma esperança eterna, uma convicção de que tudo isso um dia passará. Nós sabemos, como nós lemos, ó Deus, no livro de Apocalipse, que o sangue dos mártires está clamando por justiça. Então, ó Deus, faça justiça. Ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo volte logo, para que esse sofrimento, essas tribulações, essas perseguições, ó Deus, possam terminar, possam acabar e que podamos viver eternamente na Tua presença, ó Deus, com verdadeira liberdade. Ó Deus, nós te agradecemos como igreja
aqui no Brasil, pela liberdade religiosa que nós temos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de cultuar, de falar do Teu nome, de evangelizar. Mas, ó Deus, que nós jamais esqueçamos dos irmãos em Cristo ao redor do mundo que não têm a mesma liberdade. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer esses irmãos. Por aqueles que hoje estão presos, ó Deus, aqueles 50 a 70 mil lá na Coreia do Norte, ó Deus, que estão presos em campos de concentração, trabalho forçado, muitos deles, ó Deus, sofrendo terríveis agressões físicas. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-los na fé, que o Senhor possa encorajá-los com a esperança da vida eterna, e que o Senhor Jesus Cristo mesmo possa se fazer presente por meio do Teu Espírito, ó Deus, nas vidas desses irmãos. Eu te peço, ó Pai, por aqueles que estão presos na Eritreia, esses 930, ó Deus, que só nesses últimos meses foram presos por sua fé em Cristo. Pai, fortaleça a igreja ali na Eritreia, a igreja que está se reunindo de forma secreta, ó Deus, fortaleça esses irmãos. Conceda a eles fé verdadeira e que eles sejam aprovados, ó Deus, por meio do sofrimento. Também te peço, ó Pai, pelos irmãos que são perseguidos no Irã. São tantos deles, ó Pai. Eu já conheci alguns irmãos que vieram do Irã, mas, ó Deus, um lugar de muita luta, muita dificuldade para a igreja, igrejas que não são permitidas a se reunir, a cultuar de forma pública. Ó Pai, fortaleça os irmãos ali, por esses. E até lemos os testemunhos hoje à noite, ó Pai, que o Senhor continue fortalecendo essas vidas, esses irmãos, pela igreja, pelos líderes, Pai, que o Senhor possa fazer a Tua perfeita vontade e nos ajude, ó Pai, a entender tudo isso que eles sofrem, que isso nos leve a lágrimas, Pai, que nós possamos sentir o que eles sentem, que nós podemos sofrer junto com eles, como se nós mesmos estivéssemos sendo presos e maltratados. Ó Deus, que isso quebrante os nossos corações, sabendo que eles fazem isso porque eles jamais negam e abandonam sua fé em Jesus Cristo. E ó Deus, se for da Tua vontade, que o Senhor possa levantar alguém aqui do nosso meio, que está disposto a dizer: Senhor, use a minha vida. Eu estou disposto a ser usado da forma como o Senhor quiser. E, Senhor, se for do Teu agrado, ó Deus, de levar alguém aqui do nosso meio para um desses países onde há perseguição, para falar de Jesus Cristo com aqueles que não Te conhecem, ó Deus, que o Senhor possa preparar e capacitar esses obreiros. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus que nós oramos hoje à noite. Amém.